E aí, pessoal, essas resoluções de questões são voltadas para a galera que está tentando estudar, fazer concursos seletivos, em especial para a galera que quer passar no IFMA, certo? Nos vídeos eu vou mostrar um método para resolver cada questão das 200 ou mais ou menos questões até agora das provas antigas de matemática do IFMA, certo? Do seletivo do IFMA, desde o ano de 2012, tá? Para quem não sabe, o seletivo tem 40 questões, 20 de português e 20 de matemática. Até hoje foi assim, né? E a gente vai tentar resolver cada uma delas, né, nos vídeos. A primeira questão que eu vou resolver é a questão do IFMA de 2012, certo? Essa questão bem aqui, ó, número 21 do IFMA, do seletivo do IFMA de 2012. Ela diz o seguinte: Carlos, André e Cristóvão se juntaram para jogar na Mega Sena para concorrer a um prêmio de 9 milhões de reais, certo? Fizeram um jogo no valor de R$ 24, onde Carlos contribuiu com 8, certo? André contribuiu com 4 e Cristóvão com a quantia de R$ 12. Felizmente, um de seus bilhetes foi o único sorteado e tiveram que dividir todo o prêmio em quantidades diretamente proporcionais às quantias investidas por cada um dos amigos. Quanto recebeu André em reais? Essa é a pergunta, tá? Primeiro passo quando a gente vai fazer uma questão de concurso seletivo é identificar o assunto, né? Como que eu sei que isso daqui é divisão diretamente proporcional? Tá? Eu sei porque, graças a esse tipo de questão, sempre ela vai ter que te determinar que tipo de divisão tu vai fazer. No caso aqui ela é bem clara aqui, ó. Divisão diretamente proporcional. Que também, para quem não sabe, existe outro tipo de divisão, é inversamente proporcional. Na divisão diretamente proporcional, esse tipo de divisão significa que quem contribuiu com a menor quantidade, André, vai receber a menor quantidade do prêmio. Entendeu? Quem contribuiu com mais vai receber a maior quantidade do prêmio, certo? Vocês vão ver que nem toda questão ela te dá de bandeja assim, né? O assunto que você vai resolver a questão, certo? Como se resolve a questão. Porque para quem conhece os métodos de divisão diretamente proporcional, já vai ter uma noção, né, de como que se resolve toda essa questão aqui, certo? Identificado o assunto, vamos para a resolução. Beleza, galera, vamos agora para a resolução da questão, né? Para resolver esse tipo de questão, primeiro a gente atribui letra para a quantidade que cada um vai receber, certo? Ó, o que acontece aqui? O Carlos, a quantidade que Carlos vai receber, eu vou chamar de X. A quantidade que André vai receber, eu vou chamar de Y. E a quantidade que Cristóvão vai receber, eu vou chamar de Z, certo? Montando a proporção da seguinte forma, fica assim, ó. Se eu somar a quantidade que cada um vai receber, ó, X, Y, Z, ou seja, Carlos, André e Cristóvão, se eu somar essas quantidades que cada um vai receber, pela lógica vai dar o prêmio total, certo? E como ele fala aqui na questão o seguinte, que as quantidades devem ser diretamente proporcionais às quantias investidas por cada um dos amigos. Ou seja, a quantidade X que caso receber vai ser proporcional ao tanto que ele colaborou, que foi R$ 8, certo? A quantidade que André vai receber vai ser proporcional, diretamente proporcional à quantidade que ele colaborou, e assim a mesma coisa com Cristóvão, né? Colaborou com 12. Da mesma lógica de cima, se eu somar as quantidades que cada um recebeu o prêmio total, embaixo vai ser a mesma coisa. As proporções, a quantidade que cada um colaborou, certo? Se eu somar, vai dar proporcional ao total que cada um colaborou. A gente vai ver que vai dar no total de 24. Aqui a gente já muda, tá? A gente muda isso daqui, bota em vez do mais a gente bota o igual. Porque a gente já sabe que essas quantias são proporcionais, certo? Vão ser proporcionais. E uma dica aqui que eu dou é sempre para a gente simplificar. Isso aqui ajuda bastante no nosso cálculo, certo? Porque o que vai acontecer? Depois que a gente monta a proporção dessa forma,
e simplifica, né, se necessário, né, isso daqui não é obrigado a fazer. Simplificar não é obrigado, tá, mas ajuda muito. Eu vou explicar no final do vídeo aí porque isso ajuda. E depois que a gente simplifica, a gente faz o seguinte, ó. Como a pergunta pede o valor apenas de André, pegamos a proporção da letra Y, né? Letra Y que corresponde a André, certo? Como a gente determinou aqui em cima. E fazemos o método do meio pelos extremos, certo? A gente vai pegar a proporção seguinte, ó. Vou pegar a proporção de André Y e igualar a proporção final aqui, certo? Que está depois desse último igual. Fazendo isso, aí a nossa proporção fica dessa forma aqui, ó. Tá? Depois disso a gente faz o método do meio pelos extremos. Fazendo isso, ó, y vezes 1, né, é igual a 4 vezes 375 mil, né? Vamos lá. Feito isso, 4 vezes 375 mil, a gente vai ter o valor de R$1.500.000, que vai ser a nossa letra A, correto? Pronto. Esse é o método da gente resolver questões desse tipo, né? De divisões diretamente proporcionais. Voltando aqui ao que eu disse que ia explicar no final, por que que a gente simplifica, né? Em média, concursos e seletivos, eles têm em média, por exemplo, eu vou dar o exemplo do IFMA, certo? São 4 horas de prova, 240 minutos, certo? Se eu dividir por 40 questões, certo? Se eu dividir por 40 questões, isso daqui vai me dar um total de uma média de 6 minutos. 6 minutos, né? Para cada questão. Se vocês pegarem o Enem, por exemplo, ele tem apenas mais ou menos 3 minutos, né, para cada questão. Quando eu simplifico a minha fração, certo? Eu tenho um valor muito menor, certo? Quando eu multipliquei aqui, ó, certo? Na regra do meio pelos extremos, a gente observou que eu tive uma multiplicação aqui de 4 vezes 375. Imagina se eu tivesse aqui 4 vezes 9 milhões. É um número fácil, né? Aparentemente de se multiplicar, mas nem sempre a gente vai ter um número com zeros assim, né? Fácil de simplificar. Então eu multiplicaria 4 vezes um número aqui muito grande, certo? E y vezes o 24. O 24 viria passando, dividindo ainda aqui, ó, o trabalho que eu ia ter. Multiplicava aqui, esse 1 passaria dividindo, né? Mas a gente sabe que qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Por isso que ficou muito simples aqui, ó. Eu não perdi meu tempo dando mais um passo aqui, ó, dividindo, certo? Dividindo por 24. Que seria o caso se eu não simplificasse. Eu espero que dê pra fixar isso daí. Essa questão do tempo e da importância da simplificação. Ajuda muito a gente nos seletivos, concursos, etc. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da explicação. E a gente vai ficando por aqui. A próxima questão vai ser essa daqui, ó, 22, tá? Valeu!